Agora vamos ao review do capítulo 237 de Jujutsu Kaisen. Infelizmente não é a edição final, não é a tradução final. A tradução final só sai domingo e eu não tenho como fazer um review domingo. Meu tempo aqui não bate. Então eu tô indo hoje com o TCB Scans. É a terceira tradução já. Inclusive tem algumas coisas interessantes da segunda tradução que eu vou trazer aqui um pouquinho mais pra frente. Mas por enquanto a gente vai de TCB Scans, tá? Por essa aqui. Tem a frase do Geg também, a frase do Geg é importante. E vamos ao título. O título continua. O Geg voltou com a batalha decisiva na inabitada infestada de demônios Shinjuku. Em algumas traduções é a batalha dos inumanos. Em outras traduções é a batalha dos malfeitores. Mas o Geg, parte 14 já. O Geg podia diversificar esse título. É muito difícil de encontrar alguma coisa quando a gente tem só números. Principalmente para quem não lembra, algumas coisas pelo título do capítulo, né? Ou pelo número do capítulo. Não tem título os capítulos. Mas vamos ver a frase do Geg agora, que ela é pertinente dessa vez. Vamos lá. A frase do Geg é essa da semana, ó. A frase pro mangá, tá? Porque o Geg tá fazendo várias frases pro anime também. E é só as piadolas do Geg. Vamos lá, a frase do Geg da semana é: desde que a Yorozu, porque a Yorozu só manteve a face dela, sobrando no caso a face da Sumike, né? Ela não teve como fazer a recuperação por reencarnação. Olha aqui, a Yorozu ela tinha reencarnado o corpo todo menos o rosto. Então ela não tinha como fazer essa cura completa. Talvez ela conseguisse curar o rosto, mas não a cabeça toda, né? Acho que só o rosto. Porque ela ficou com o rosto da Tsumike. Olha, o Greg explicando como é que funciona esse negócio. A gente não sabe se ele estava falando do Hajime. A gente não sabe se o Hajime também no término da reencarnação dele, hein? Talvez isso venha mais pra frente. Pelo que, já que o Hakari essa era a carta na manga que o Hakari tava contando, né? É provável que todos eles podem fazer isso, né? Já foi explicado, todos eles podem fazer isso. Então a gente não sabe se o Hajime já fez isso também. Talvez o Hajime consiga se curar. Ele consiga se curar uma vez. E aí, ó, ele vai sobreviver à técnica dele. Eu prefiro que seja assim do que aparecer o Naruto e curar ele. O Naruto curar ele. Pra ele virar um velho numa cadeira de roda sem perna numa série depois. Em Jujutsu Kaisen 2. Eu espero que não. Vamos lá. O capítulo começa com o Hajime pulando em cima do Sukuna. Não dá pra ver o Gojo aqui, hein? Não dá pra ver o Gojo aqui. Pra onde foi o Gojo? Ele essa mancha. Tem uma mancha no chão, né? Será que é ele que tá ali? Não dá pra ver ele, né? Pra onde foi o Gojo? Mas a nota do editor fala que a luta contra o mais forte, né? Entre aspas, dessa vez, continua. O deus do relâmpago, Kashimo, entra no ringue. E aí, o Kashimo ele tá no ar ainda, né? Dá pra ver as linhas de movimento. E aí ele olha pra cima e ele fala: então eles vieram, né? Eles vieram também. E aí a gente vê aí, o narrador fala, né? Apesar de pular 203 metros acima do chão, 203 metros é um absurdo. É um absurdo esse negócio. O Kashimo fez isso só com o reforço normal de energia, ou ele já ativou a técnica dele. Teoria sobre a técnica dele a gente faz outro dia. Se ele consegue ativar em instância menor, né? Eu acho que sim. É possível, inclusive, que essa cicatriz no olho dele, em forma de raio, seja por causa da técnica. E aí ele é dito, apesar de ele ter pulado 203 metros acima do chão, né? Ainda tinha uma massa gigante de gelo acima do Kashimo, caindo no chão. E acima desse gelo tinha nada mais, nada menos que a estrela congelada Uralme. A gente vê essa parte do gelo, dá pra ver, né, o gelo. A expansão de domínio que vai tomar esse gelo é bem maior do que o gelo, aparentemente. Essa expansão de domínio que o Hakari fez, ela é maior do que a que ele usou contra o Kashimo. Ela é maior. Eu acho que ele fez o máximo possível para tentar capturar a Uralme, né? E aí a gente vê que é o Hakari. O Hakari chegando. Quem jogou ele? O Hakari pulou mais alto. Quem jogou ele aí, né? Alguém com um avião ou a Moegi? Como é que é o nome dela? A Momo. Aparece a Moegi do Naruto. E aí a Uralme ela olha, né, e fala: um ataque por cima, né? E aí o Hakari fala que desculpa amigo, mas eu fiz uma promessa para aquele cara e você não vai a lugar nenhum.
E aí ela já ativa a técnica dela, Ice Formation, né? Formação de gelo. Eu acho... Ice Formation não é um sinônimo de iceberg? Se eu não me engano? Em inglês? Eu não sei, né? Formação de gelo, formação de gelo. E aí ela fala que eu não tenho o menor interesse em você. Ela já ativa a técnica dela, né? O Ice Formation. E o Hakari já começa com a expansão de domínio. Ele fala, não posso te culpar por isso, né? Tá acontecendo a luta dos mais fortes lá embaixo. E o Hakari manda uma expansão de domínio gigante. E pra prender ela, né? Prendeu por baixo pra ela não ter como fugir. Porque ela não, como tava caindo o negócio, não tinha apoio pra pular pra cima, né? Então, obviamente, todo mundo tá em queda livre, ele prendeu ela por baixo. E aí, o narrador fala que, apesar do Hakari prender a Uralme dentro do próprio domínio dele, né? O bloco de gelo continuou caindo em direção à Terra. E aqui a gente tem... E aí o Sukuna, ele manda... O gelo começa a ficar oco. Eu acho que foi o Sukuna que fez isso aqui. Porque ele faz um gestinho com a mão, né? Então, a princípio eu pensei que ele tinha instalado o dedo, mas não, ele só fez um gesto com a mão. É possível que tenha sido ele. E dentro do iceberg estava um item. Vem chuva e pedaço de gelo, tudo que lá. O Sukuna, ele pega a parada, ele pega com a mão. Aparentemente tinha um embrulho, né? Um embrulhozinho, eu acho que tinha assim. E o Kashimo, ele fala toda esse teatro, né? Esse teatro só para entregar aquilo. E aí o narrador, ele fala que saindo do gelo, né? Saindo do gelo, descongelado do gelo, descongelando o gelo, veio um objeto criado através de um pacto de vínculo com pela Yorozo antes do último suspiro dela. A ferramenta amaldiçoada Kamutoki. Aqui tem traduções. Na segunda tradução era Kumatoki. Eles trocaram as sílabas. Kumatoki. Aqui é Kamutoki. E tem a segunda tradução. O texto inicial aqui era que essa ferramenta foi feita pela Yorozo com 10.000 Baijin Vows, 10.000 pactos. 10.000. Se a gente contar lá que cada quadradinho, dá pra ver uns quadradinhos, né? Se cada quadradinho daquele, tipo pixel, era um pacto, será? Será que a tradução mais literal cita esse negócio dos 10.000 pactos? Que essa ferramenta foi feita com 10.000 pactos? Que ela copiou, né? Provavelmente. De cabeça, ela é uma cópia, tecnicamente. Ela copiou o conceito, né? Porque eu acho que ela nunca teve em mãos. Porque no dia que ela conheceu o Sukuna, ela morreu. Ela nunca teve em mãos a Kamutoki original. Então ela provavelmente conhecia o conceito dela por alto, né? Por alto. A não ser que seja uma ferramenta já conhecida nas eras, tudo mais, devia ter estudo, sei lá. E aí ela fez uma cópia do conceito. Usando 10.000 Baijin Vows, seria interessante, né? Mas tem que esperar como é que vai ser a tradução oficial, que sai domingo. E aí, tem um negócio esquisito aqui, porque o Sukuna tem um pano. A Kamutoki tem um pano, mas eu não sei. Ela tem um pano. Dá pra ver que a energia reversa, parece energia reversa. Ele ativa quando ele levanta ela pra cima. E aí o narrador fala que a sorte, né? E aí, como a sorte disso é que o efeito dela era... E ele não complementa. Ele manda um raio. Eu não sei se isso é para ser um raio mesmo, tá? Porque a tradução tá diferente. As traduções são diferentes. Pode ser só um ataque de energia. Eu não sei se era um raio. Ele não mandou um raio da arma. A raio veio de cima. É como se fosse um Kirin do Sasuke, não sei, né? E aí o Sukuna, ele fica com nostalgia com a arma, né? Ele fala que bons tempos com essa arma. Dá pra ver meio que uma eletricidade na arma, né? Mas não sei. E aí esse lance do narrador que tá falando a sorte é porque o Hajime, o Sukuna percebe que o Hajime não tomou dano. E aí o narrador explica que a técnica do Hajime, praticamente a característica inata da energia amaldiçoada dele, fez com que ele tivesse resistência à eletricidade. Ele também estava aterrado, né? Ele se abaixou e enfiou o bastão no chão ali. Ele estava aterrado também. Só porque você é resistente à eletricidade não quer dizer que tu tanca um raio. Tanca um raio assim, não.
Ele tem resistência e ele estava aterrado. E aí, nisso, o olho do Kashimo, o modo como ele olha, ele pergunta: Sukuna, você ganhou o título de mais forte ou você simplesmente nasceu como o mais forte, né? E aí tem o lance. Eu achei que essa arma ela ia ter um lance de energia reversa, né? Mas eu acho que o Sukuna que ele já tinha desistido disso, porque depois ele usa a reencarnação. E aí a gente pula pra frente, pra próxima parte. Aqui o Sukuna ele tá fazendo os malabarismos, né, com a Kamotoki. E aí o Sukuna, quem sabe, né, sei lá, ele não sabe, ele fala que eu nasci como um amaldiçoado, indesejado, pequeno desgraçado. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Disso do modo como ele quer dizer do modo como ele lembra, né? Do que ele consegue lembrar é isso. Que ele nasceu amaldiçoado, ele foi rejeitado e ele era um pequeno desgraçado. O que a gente tira disso? Tem que esperar, né? Melhor esperar. Mas isso aí tá bem mais rebuscado do que as outras traduções estão resumindo aí essa parte, hein? As partes estão simplesmente resumindo que ele foi rejeitado quando ele era criança. Ele foi rejeitado como bebê, ele é meio maldição. Nesse ponto, tá? Provavelmente existe uma pessoa que é meio humano, meio maldição, que foi o primeiro filho da mulher lá que o Kenjaku capturou, quando ele era o Noritoshi Kamo. O Noritoshi Kamo é de 150 anos atrás. O primeiro filho maldição que a mulher teve chegou a nascer. É dito que o Kenjaku capturou os dois, ele capturou a mãe e o filho. Que o filho era a prova de que ela poderia ter um humano em gravidade de maldições. Foi aí que ele começou as experiências sinistras dele. A gente não sabe, né? A gente já viu que dá pra nascer e que sobrevive até certo ponto. É possível que ainda esteja vivo por aí. Vai que vive mais ou será que vive menos. Existe um japonês que morou na mansão dos Kamo, nas terras dos Kamo, que era meio humano, meio maldição. E aí, o Hajime ele continua perguntando: como é que você conseguiu se conectar com as outras pessoas, né? Como é que você ama os que estão abaixo de você, mesmo sem conhecer nada de fraqueza? E a gente tem parece uma fotinha, né, do Kashimo caminhando. Ele devia ser um andarilho, né? Porque ele fala que quando o Kenjaku fala lá que tem um cara uma província lá de não sei aonde, que é mais poderoso pra cacete, e aí o Hajime ele olha pro sangue, né, que ele tá cuspindo, ele fala que mas isso é muito longe, eu não vou conseguir, ele acha que ele não ia conseguir chegar até lá, né, a pé. E aí o Kashimo ele continua: isso é uma coisa que eu nunca consegui entender. Eu sempre estive cercado por aqueles que eram tão fracos quanto o chão abaixo dos meus pés. Então, me explique, né? A força é solidão, é solitude, ou é uma busca sem fim por um poder maior? É simplesmente uma forma de uma cruz que os mais fortes têm que carregar sozinhos, né? Nesse caso ele passou a vida toda procurando alguém. Ele é o oposto do Gojo. O Gojo falou que ele não queria, ainda bem que ele morreu lutando, né? Ele não queria morrer de doença e tudo mais. O Kashimo ele morreu de doença. Ele passou a vida toda procurando alguém que fosse tão forte quanto ele para matar ele. E aí ele morreu de doença. Interessante, né? Esse paralelo que ele tem com o Gojo. E aí o Sukuna ele bate a Kamotoki na cabeça. Não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver, né? Mas o Sukuna ele fala que vocês são sempre muito gananciosos, né? Vocês são muito gananciosos aqui. Vocês querem esquecer, vocês pedem por muito, né? Porque os caras ele tá falando que eles querem ser o mais forte e conhecer o amor, né? Conhecer a empatia pelos outros e tudo mais. Ele fala que, aparentemente o Sukuna não acredita nisso, né? Ou é uma coisa, outra coisa. E aí ele fala que tudo bem, eu vou te ensinar. A gente pode ver a expansão de domínio no fundo, né? É gigante essa expansão de domínio que o Hakari fez. Provavelmente ele vai mudar a posição dela mais pra frente, né? Pra não atrapalhar na luta aí. E aí o Sukuna fala: tudo bem, eu vou te ensinar. Me dá o teu melhor, Revenant. Ele chama o Kashimo de Revenant aqui, de morto-vivo, né? Morto-vivo. Na tradução em português tá uma penada.
uma penada, morto-vivo, né? E aí o Kashimo fica feliz e ele pula pra cima com tudo. Ele tenta acertar o Sukuna com o bastão, mas o Sukuna se defende com a Kamotoki. Parecia que ela se estendeu aqui, né? Mas eu acho que não. Acho que ele só precisou acertar uma vez ali no bastão. Talvez ela se estenda, não sei. E aí o Kashimo ele vira, ele já se prepara, né? Ele já se prepara, ele joga o bastão para trás e ele ativa a técnica dele. A técnica dele é de liberação, né? Não é uma técnica de emissão. É uma técnica de transformação. Por isso que ele precisa liberar a técnica dele. É como se ela quisesse estar ativa o tempo todo. E aí ele precisa se segurar. O momento que os outros feiticeiros ativam a técnica dele, na verdade, é quando o Hajime deixa de ativar. E aí a técnica se solta. Será? E aí ele ativa Fera Mística do tipo Amba, né? Do tipo Amba. Esse nome é Fera Mística Amba, né? Do tipo Amba. Será que existem outros modos da Fera Mística? Porque essa que ele ativou é o modo Amba, né? Eu tive essa impressão pela tradução aqui. E aí nisso, o Sukuna, quando ele ativa, libera a técnica dele, já começa a sair energia, os olhos dele ficam brancos, né? Já começa a sair energia dos olhos e o Sukuna toma um susto, porque a velocidade do cara aumenta muito, e ele acerta 2 socos no Sukuna, imediatamente. Pam, 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 pam. Ele já carrega um sopro para trás e o Sukuna dá 2 mortais para trás aqui. Ele se afasta um pouquinho. E aí o Kashimo, a boca dele muda parecendo com... Parece com aqueles elementais, né? Aqueles elementais japoneses, o Fajin, Fujin, sei lá, do Deus do Trovão. Parece um pouco com as bocas deles. E aí ele atira uma onda de... É um barulho, né? É uma onda de... É um Sonic Boom, é uma onda sônica. Só que aparentemente ele acertou o chão aqui. Eu acho que foi o chão, acho que não foi o Sukuna não. E aí o Sukuna fala que, nossa, é muito alto, né? Foi muito alto. Mas eu acho que não foi tão poderoso assim. Eu achei esquisito isso aqui, ele acertou o chão, parece que acertou o Sukuna. O Sukuna conseguiu se defender, sei lá, não sei. A gente vai ver isso no próximo capítulo. E aí, o narrador vem e começa a explicar. Aqui o Hajime ele já começa a alterar os braços, né? Ele vai alterando os braços. E aí o narrador explica que a Fera Mística Amba, ela transforma o corpo do Kashimo. Ela faz com que qualquer fenômeno que pode ser acessado com eletricidade se torne uma arma no arsenal dele, né? Qualquer coisa derivada de eletricidade, ele consegue transformar em arma. A partir do corpo dele modificado, né? E aí nisso, o Sukuna nem percebe, já está com a mão na cara do Sukuna, e aí ele manda uma onda de choque também. Isso aqui deve ser a radiação que ele cita mais pra frente. E aí, o Sukuna consegue ele consegue se desviar, né? Tô achando que o Sukuna tá... Eu acho que o Hajime ele vai amplificando mais pra frente, né? Eu espero que sim. E aí nisso, o Hajime mais uma vez manda o Ra. Parece tipo um rugido, né? É tipo um rugido. Esse é o som do rugido. Acerta o Sukuna mais uma vez. É um ataque sônico, né? Acho que nisso aqui o Sukuna ficou um pouco tonto, sei lá. Porque ele acerta um socão na cara do Sukuna. O Sukuna sai voando. E aí o narrador explica mais uma vez o que ele está fazendo aqui, os fenômenos que ele está usando eletricidade. Primeiro, ele usou a eletricidade para melhorar os sinais elétricos do cérebro dele, para aumentar a agilidade, né? Nesse caso. Ele está otimizando e ele está fazendo o tuning, né? Ele está equalizando as ondas sonoras para elas acertarem a frequência natural dos materiais. E está vaporizando tudo que foi irradiado, todos os objetos que forem irradiados usando ondas eletromagnéticas. Isso aqui é um bagulho super complexo. O cara estava fazendo isso lá no período Edo já? Ou isso é conhecimento que ele melhorou por causa do corpo dele novo? Isso é conhecimento de física, né? Conhecimento de física. Ele tá usando a eletricidade em vários modos aí. Eu lembro que muita gente falava que o Magneto era o X-Men mais poderoso, né? Só que ele nunca usava a eletricidade direito. Aqui o cara tá usando... Ele tá otimizando som, tá fazendo onda sônica e tá usando radiação para vaporizar objetos usando onda eletromagnética. E aí o narrador ele fala, né, que nesse ponto o corpo do Kashimo ele ultrapassou todos os limites da humanidade, né? E isso quer dizer que assim que a técnica dele concluir,
o corpo dele vai quebrar, nesse caso, né? Vai quebrar. Já teve várias palavras usadas aqui. A primeira palavra que tinha é que o corpo dele ia quebrar. Quebrar no sentido de quebrar no meio. Aqui é no sentido de desmanchar. E na segunda tradução era no sentido de desintegrar. O corpo dele ia desintegrar. Eu ainda acho que depende da intensidade que ele usa essa porra. Eu ainda acho que depende da intensidade. Mas logo em seguida a gente tem um quadro muito bonito do Hajime já usando o raio dele, né? Ele provavelmente agora ele consegue fazer a carga muito mais rápida. E aí ele já carregou o raio ali. Se pá, ele consegue fazer instantaneamente agora, né? É possível, é possível. É o lance do Gojo conseguir fazer o Black Flash na hora que ele quiser. Agora o Hajime talvez consiga fazer o raio dele na hora que ele quiser. Esse painel é muito bonito. É o Gag ele esquece os detalhes aqui, ele faz só o negativo e as sombras, né? Muito, muito bonito esse painel aqui. É raramente que o Gag usa isso aqui. E aí, ele usa o raio e explode o Sukuna, aparentemente. Ele explode o Sukuna aqui, aparentemente. Nesse ponto, os pés do Hajime já estão mudando também. Dá pra ver os pés dele estão mudando. E aí, o Hajime, ele parece impressionado, né? Ele parece impressionado com isso. Ou ele tá impressionado, ou ele tá vidrado. Tá, será que dói? Será que dói de mudar o corpo assim? Não sei, né? Não sei. E aí, o narrador fala, né, que além de usar a técnica reversa, técnica amaldiçoada reversa, né, o Sukuna ele tem um método de restaurar o corpo dele, mas que ele só pode usar uma única vez. É um método que ele tinha intencionalmente não utilizado até agora, né? É que é resumir a transformação dele pela reencarnação, pelos meios de reencarnação. E aí ele volta com o corpo dele original. Como a frase do Gag já explicou, né? E a gente ouviu falar disso. A Anja falou isso também. Todo feiticeiro, quando ele é encarnado, ele pode escolher entre voltar o corpo dele, original, e suprimir, a não ser que a alma do receptáculo seja muito forte, né? Ele não conseguiria suprimir. Mas ele pode escolher entre suprimir a alma do receptáculo e trazer o corpo dele de volta, transformar o corpo dele de volta. A Tsumiki teve o corpo todo mudado. A Yoro só manteve o corpo, só manteve o rosto, né? E aparentemente eles poderiam escolher partes do corpo, inclusive, né? Imagina se o cara escolhe, só de sacanagem, ele escolhe só o braço, né? Ele escolhe trazer o corpo dele todo de volta, menos um braço. Imagina que esquisito. Mas a Yoro conseguiu fazer isso. No caso do Sukuna, ele não tinha feito nenhuma parte disso, né? E aí aqui ele volta com o corpo dele original, que é o corpo de um humano que ascendeu, né? Pelo menos, eu não sei se ele terminou de ascender, porque parece estar incompleta, né? A transformação dele parece estar incompleta. Mas essa transformação, ela vai além do corpo só. Ela traz objetos, aparentemente, também, porque o brinco do Sukuna voltou. E o Megumi não tinha brincos. Olhem aí os brincos dele. A transformação trouxe até os brincos do Sukuna de volta no corpo. Ele provavelmente estava com essa forma quando ele foi transformado em um objeto amaldiçoado, né? Deve ser por isso, porque a gente sabe que ele foi transformado em um objeto amaldiçoado, mas lá no corpo dele ele morreu como um monge. Então como é que fica isso aí? Ele conseguiu trazer os brincos dele de volta. As tatuagens estão diferentes também, hein? O Sukuna original aqui, ele não tem o Trishula na testa. Ele não tem o Trishula na testa. E quando o Sukuna encarnado tem. Esse Sukuna original, ele tem outras coisas, é possível. Além dos brincos, né? A técnica trouxe os brincos dele de volta. Esse corpo melhorado, tá? A gente vai teorizar, vamos teorizar nas próximas semanas o que esse corpo é capaz de fazer. Eu tenho a impressão de que ele tem outras capacidades biológicas, além de ser só uns braços extras, tá? Porque o torso dele é maior. Ele não simplesmente botou braços extras, né? Ia ficar esquisito se ele simplesmente botasse os braços extras no corpo. Mas não, aqui ele tem as axilas, né? Extras. Ou as juntas extras e tudo mais. E aí o narrador fala, né? A verdadeira forma manifestada. Isso não é uma transformação. Ele voltou com o corpo dele de volta. E agora o Megumi. A alma do Megumi sobra, né? A alma do Megumi sobreviveu. Mas agora como é que faz? Será que eles vão ter que transformar o Megumi num objeto amaldiçoado e dar o Megumi para esse corpo comer, para o Megumi tomar o corpo de volta? Será que isso seria viável?
Como é que o Megumi faz isso pra voltar agora, hein? Porque a encarnação aqui aparentemente é uma vez só. O cara tomou o corpo, ele transformou o corpo. Será que o Megumi tem como transformar de volta? Acho que não, hein? Acho que não. Talvez com muita cirurgia, sei lá. Mas esse é o fim do capítulo. O que vocês acham dessa técnica trazer até o brinco do cara de volta? Até o brinco do cara. O brinco não fazia parte do corpo. É muito estranho isso aí. A não ser que a orelha dele tem osso. E aí o brinco dele não é um brinco. É uma escarificação do corpo. Pra fazer o osso da orelha ser um brinco. Cartilagem. Sei lá, é muito estranho. Até esses olhos esquisitos, parece uma máscara. Os dois, a parte que salta do rosto, parece uma máscara. É muito estranho isso aí. Mas vocês dizem o que vocês acham aí. Segunda-feira tem um apanhado sobre as técnicas do Kashima, eu acho. Não sei, eu não sei se eu vou fazer apanhado sobre as técnicas do Kashima. Porque agora a gente sabe mais, né? A gente sabe mais. Vamos teorizar sobre esse negócio, principalmente a parte do Amba. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Se vocês curtiram, deixa um like aí pra mim, me ajuda bastante. Considera se inscrever se não tá inscrito. Eu quero mandar um alô pra todo mundo aí que se inscreveu, se fica uma galera nova aí. Inclusive tem uma galera que comentou antes, né? Acho que eles voltaram. Sejam muito bem-vindos. Podem comentar sem medo do pessoal reclamar, tá? Aqui pode deixar textão, não tem problema não. Mas é isso, obrigado aí pra todo mundo que acompanha, todo mundo que tá comigo sempre aí. Vou continuar fazendo isso aqui, é divertido. Mas é isso, eu fico por aqui e até mais, galera. Tchau, tchau.